pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar do GFAM. Hoje a gente tem o prazer de receber a Juliana Santos. Ela é aluna da UFABC e vai apresentar a monografia dela, que foi premiada, foi eleita a melhor monografia na UFABC e a terceira melhor monografia no concurso do Corecon. Então, eu vou... Oi, Juliana, antes de mais nada. Oi, Lorena, tudo bom? Então, Olá, pessoal. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Eu vou apresentar a Juliana e depois eu já passo a palavra para ela. Então, a Juliana ela é graduada em Ciências Econômicas e Ciências e Humanidades pela UFABC, a Universidade Federal do ABC. Durante a graduação, ela atuou com pesquisas relacionadas a desigualdades, políticas públicas e democracia. Foi pesquisadora do Observatório de Política Externa do SEBRAP e do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar Ação Covid-19 da UFABC. Então, hoje, a gente tem o prazer de recebê-la. Ela vai apresentar a monografia dela, que o título é Mulheres Negras na Pandemia da Covid, as desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro. Então, novamente, obrigada, Juliana, por ter vindo aqui apresentar, né, o seu trabalho. Então, te passo a palavra. Boa apresentação. Obrigada, Lorena. Obrigada, restante do GFAM, aí, pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Agradecer ao pessoal que está aqui assistindo e quem vai assistir depois. Então, bom, deixa eu já compartilhar minha tela com vocês. Bom, e aí, como a Lorena comentou, né, então esse trabalho eu fiz no meu trabalho de conclusão na UFABC, e aí foi considerado, né, recebeu o prêmio Monografia do Ano de 2021, também na Universidade Federal do ABC. E essa pesquisa, né, esse paper, ele fala sobre o mercado de trabalho durante a pandemia, e aí com recorte de desigualdades não apenas de gênero e não apenas de raça, e sim intercalando as duas. E eu, né, realizei esse trabalho aqui com orientação e apoio da professora Mônica Coarrara, da UFABC. E aí, na contextualização, por que comecei a olhar para esse tema e decidi fazer, né, esse trabalho? Então, como todos já sabem, ali no começo de 2020, em fevereiro, a gente teve o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, e, né, para seguir as medidas de contenção do vírus ali da OMS, alguns, né, os governos locais ali, estaduais, começaram a adotar algumas medidas de distanciamento social e restrição das atividades para conter o vírus. E, como uma das consequências, naquele momento, a gente começou a ter alguns impactos na economia local por conta do fechamento, da restrição das atividades e do próprio ciclo ali da pandemia. E já no começo ali já em 2020, a gente já começou a ver alguns dados, né, uns dados mais macros, sobre o impacto da Covid em diferentes grupos sociais. Então, a gente já conseguia mensurar um pouco como mulheres e como pessoas negras estavam sendo afetadas pela pandemia. Então, lá em 2020, já tinha-se a mensuração, né, que entre os trabalhadores que puderam migrar do trabalho presencial para o home office, ou seja, né, que não foram demitidos durante a pandemia por conta da Covid, apenas 1/3 dos trabalhadores desses setores eram trabalhadores negros. Nesse mesmo período ali, já também tinha-se a mensuração que a transição do desemprego para o emprego, né, durante esse período, era bem menor para mulheres de todas as faixas etárias e em todos os graus de escolaridade aqui no Brasil. E aí, quando começou a ser feita ali a PNAD Covid, a gente começou a ter um pouco mais dados, entender um pouco mais esse panorama, e vendo os dados mais macros da PNAD Covid, ali em maio, né, que é o começo da amostra, entre a população ocupada, 57% eram homens, e entre a população desocupada, né, os desempregados, quase 60% eram pessoas negras. Quando a gente vai para novembro, ali, o final da coleta de 2020, esse panorama não muda muito. Então, entre a população ocupada, 58% eram homens, e entre a população desempregada, mais de 62% eram de pessoas negras. E aí, né, compreendendo um pouco mais
o tamanho, a proporção da nossa população brasileira, a gente parte, né, de que a maior parte da população é composta por mulheres, pessoas do sexo feminino, ali quase 52% da população brasileira, segundo, né, os dados ali de 2020, e, né, e essa mesma população é composta por 55% de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, né, o grupo de pessoas negras ali pelo IBGE. Então, se a gente tem a maior parte da população composta, né, de pessoas pretas e de mulheres, e a gente já começa a olhar nos grandes dados, né, que as pessoas negras e que as mulheres estavam ali numa maior situação de desemprego durante a pandemia, a gente começa a refletir o que acontece nesse grupo que intercala os dois grupos, né? Então, essas mulheres negras, como que elas estavam sendo afetadas ali por essa crise. E aí a nossa hipótese inicial era que havia uma dupla penalização, né? Então, se mulheres e pessoas negras estavam em desvantagem no mercado de trabalho, essas mulheres negras, elas provavelmente teriam ali uma penalização, né, uma dificuldade dupla dentro do mercado de trabalho. Então, né, para fazer essa pesquisa, a gente dividiu em 3 etapas. Então, primeiro, uma revisão bibliográfica da visão social sobre mulheres negras no mercado de trabalho e antes da constituição do mercado de trabalho brasileiro, então, puxando ali desde o período escravagista, entender um pouco melhor como que essa mulher é vista, né, socialmente no mercado, para entender onde ela se encontra atualmente, né, em quais setores, em quais ocupações, entender um pouco o histórico antes de chegar ali exatamente no período da pandemia. Depois uma análise de dados ali, né, de maio a novembro de 2020, que eram os dados da PNAD Covid, desagregando por sexo e por cor, né, autodeclaração de cor e raça. E por fim, a gente utilizou aqui, né, um indicador de oportunidades, o IOP, que era para decompor essa desigualdade. Então, a gente usou um modelinho ali para entender um pouco melhor como que se dava o impacto, né, das variáveis sexo e cor, né, raça, na questão da desigualdade de remuneração. E aí, entrando um pouquinho, né, nesse panorama social que a gente percorreu até conseguir finalmente olhar para o mercado de trabalho em 2020, a gente parte aqui, né, do período escravagista. Então, olhando um pouco, né, quais que eram as tarefas que essas mulheres exerciam nesse período, e aí a gente vê, né, que durante o período escravagista aqui no Brasil, as mulheres negras, elas faziam as mesmas atividades, as mesmas tarefas que os homens negros nas lavouras, então, o trabalho, ele era o mesmo. Só que já nessa época já havia uma dupla, né, uma dupla jornada dessas mulheres, que era o serviço de mucama. Então, além de trabalhar o trabalho braçal ali nas lavouras com os homens, elas também tinham, né, os deveres ali domésticos da casa grande, a criação dos filhos, né, das sinhás e a amamentação dessas crianças. Então, já era uma dupla jornada de atividades ali. E nesse período, a gente consegue identificar um pouquinho também da dupla penalização que essa mulher sofre, além, né, da duplicidade ali do trabalho, que era a questão do tipo de castigo, né? Então, enquanto os homens negros, eles sofriam, né, castigos, açoites, mutilações, castigos físicos, essas mulheres, além disso, elas eram submetidas ali à violência sexual já nesse período, e aí a gente encontra, né, uma gama bem grande de relatos de como que essas mulheres, elas eram tratadas já nesse período, sofrendo questões, né, específicas de gênero e específicas de raça, né, que as mulheres brancas não tinham que fazer essas atividades braçais, e os homens negros não sofriam esse tipo de violência sexual nesse período. E já nessa época, né, então, partindo ali, né, da divisão dessas mulheres, então, já começa a se disseminar ali entre os homens brancos, que era, né, o topo da estrutura de poder, que as mulheres negras, elas não eram mulheres, né, porque elas eram masculinizadas, então que as mulheres brancas não podiam ali muito se comparar com as mulheres negras e, né, alimentando essa estrutura de desigualdade dessas mulheres para não ter o apoio, né, de outras mulheres, que seriam as mulheres brancas. E aí, durante o período de abolição da escravatura, né, esse movimento, e aí é que a gente parte de uma literatura norte-americana predominantemente, mas que também se reflete aqui no período abolicionista brasileiro, que é a questão dos movimentos sociais, né, em busca da liberdade dos povos africanos, que tinham ali, né, como protagonistas sempre homens negros. E aí, quando a gente vai, né, em um momento histórico um pouco posterior, que é o movimento sufragista,
seja lá, né, no contexto norte-americano, seja no brasileiro, a gente identifica esse protagonismo entre as mulheres brancas, né? Então, as mulheres negras, elas estavam nesses dois movimentos, elas atuavam né, no período abolicionista, e seja no período sufragista, estavam nesses dois grupos, mas elas acabavam não tendo ali o protagonismo, não tendo um espaço de visibilidade nesses movimentos, seja, né, no caso do movimento sufragista por questões de raça, e seja no movimento abolicionista por questões de gênero. E aí, exemplificando muito disso, a gente traz esse caso aqui da Sojourner Truth, que é bem conhecido, que é um discurso que ela, né, no contexto norte-americano ali do movimento sufragista, que ela levanta justamente, né, a questão de ela ser a única mulher negra naquela discussão. Então, era uma discussão de pessoas brancas discutindo sobre o direito de mulheres terem acesso ao voto, né, os direitos políticos, e todas as mulheres eram brancas, e os homens também. Ela era a única pessoa negra naquele espaço, e aí ela levanta bastante essa discussão, né, de que ela exercia o mesmo trabalho que os companheiros homens dela na lavoura, quando ela era escravizada. Ela sofria de fome, ela sofria de mutilações físicas, e isso não estava na categorização, né, na descrição de ser mulher que aquelas pessoas estavam falando naquela sala, que era, né, um estereótipo de uma mulher frágil, que por isso que não poderia ter acesso ao voto. Então ela levanta esse discurso que fica bem famoso, que é então eu não sou uma mulher, pelo fator, né, de ela se enxergar como uma mulher diferente daquelas mulheres brancas que não foram escravizadas. E aí, depois do período abolicionista, né, então a gente identifica bastante aqui na literatura a questão da divisão sexual do trabalho. Então, quando as mulheres brancas entram no mercado de trabalho, começa-se uma divisão de setores. Então, quais são os setores que essas mulheres vão atuar? E normalmente são os setores do cuidado, né, considerado ali nos estereótipos de gênero que elas teriam, né, as mulheres mais aptidões para isso. E essa divisão social do trabalho também cria ali, né, uma segregação de espaços sociais, onde essa mulher, nesse contexto, essa mulher branca vai acessar o tipo, né, de vida social que ela vai ter, vai depender desse trabalho que ela realiza, que é sempre considerada, né, um trabalho de cuidado e menos um trabalho, né, do estereótipo ali do homo econômicos. E aí, nesse mesmo período de inserção das mulheres brancas no mercado de trabalho, vem a doutrina da feminilidade, né? Então, essas mulheres, além de trabalhar com cuidado e com profissões específicas, cria-se todo, né, uma necessidade de feminilização dessas mulheres para elas poderem exercer essa atividade na economia, que é vista, né, de menor valor. Então, essas profissões seriam consideradas menos valiosas para a economia, e isso, em teoria, né, justificaria essas menores remunerações. Mas enquanto, né, as mulheres brancas passavam por todo esse percalço de entrada no mercado de trabalho, né, em setores específicos do cuidado e, né, do considerado frágil ali, essas mulheres negras não tinham esse mesmo caminho, né? Então, e as mulheres negras, quando elas conseguem ingressar no mercado de trabalho remunerado, é um trabalho ainda considerado, né, o trabalho braçal, o trabalho que era o mesmo, o mais próximo possível daquele trabalho que ela realizaria ali no período, né, antes da abolição. Então, continua sendo o trabalho, né, próximo ao trabalho de mucama, próximo ao trabalho de cuidado da casa dessa mulher branca que está acessando o mercado de trabalho, e próximo aos trabalhos braçais que os homens realizavam no período. Então, a gente já consegue identificar, durante o período e após o período abolicionista, essa subdivisão das mulheres, né? Então, nunca considerando um grupo só. A questão racial dividiria as mulheres, que tipo de profissão ela teria, se ela teria acesso a determinados espaços sociais. E com base nisso, né, quando a gente olha todo esse contexto geral, que é mais global, e entrando na questão do Brasil, né, aqui a gente tem um fator adicional, que é a questão da miscigenação das raças. Então, por conta dessa miscigenação, cria-se ali uma ideia, né, uma utopia, que todo mundo viveria harmonicamente no país, independente do tom de pele. Mas a gente vai vendo na prática durante a história, e aí essa pesquisa vai trazer um pouco disso, né, que na prática não tem diferenciação ali, né, entre essa mulher que ela tem um tom de pele negro claro e negro escuro, né? E aí a gente vem da diferença principal da mulher branca, considerada, né, a branca para casar, a mulata para fornicar e a negra para trabalhar,
que seria esses tons de pele variando o tipo de visão social que as pessoas têm dessas mulheres. E aí esse ideal, né, essa ideia da miscigenação que criou esse ideal que não existiria racismo aqui no Brasil, é justamente o ponto, né, que a gente quer tratar quando a gente decide cortar, não só por gênero, mas por raça também. Então, entender que essas desigualdades, elas não acontecem apenas porque essas mulheres são mulheres, mas também porque elas são negras, independentemente se elas se declaram pretas ou pardas. E aí, né, um dos fatores até que a gente opta nesse trabalho por separar esses grupos, né, que socialmente e em grande parte da literatura, o grupo, né, de pessoas pretas e pardas é tratado como grupo de pessoas negras nas pesquisas. E aqui a gente decide separar justamente para fortalecer o argumento que realmente é um grupo só. Então, é uma estratégia que a gente usou de quebrar o grupo para mostrar a importância de ser considerado o mesmo grupo. E aí, né, passando por todo esse contexto histórico, a gente entra nessa visão, né, de que é necessário a gente olhar para as questões de mulheres negras com uma especificidade. Então, a gente não consegue olhar para as desigualdades que essas mulheres estão sujeitas apenas do olhar de gênero e também, né, precisando esse olhar de raça nos dados e em toda a análise social. E aí, quando a gente olha, né, então a gente pegou todo esse contexto anterior, então, partindo dessa hipótese que desde ali do período escravagista, essas mulheres negras elas já tinham dupla penalidade, a gente, né, começa a olhar para esses dados com esse olhar de entender se existe uma diferença entre o grupo de mulheres brancas e mulheres negras, de mulheres negras e de homens negros, e também, né, entre mulheres pardas e mulheres pretas, que são dois grupos ali considerados separados, mas que, em geral, eles estão juntos quando a gente olha para a questão étnica, né, de pessoas negras. E aí, né, então a gente pegou os dados da PNAD, de maio a dezembro de 2020, a gente usou a PNAD Covid, que foi coletada ali, né, por telefone durante a pandemia, com tem um errinho de digitação aqui, 2,1 milhões de respondentes. E aí a vantagem da PNAD Covid é que ela é uma amostra fixa, né? Então a gente consegue comparar o primeiro mês com o último mês. Não teve a questão, né? A metodologia padrão da PNAD de intercalando os domicílios e os respondentes. A amostra foi fixa durante todo o período, isso facilitou um pouco que a gente pudesse, né, comparar o início da pandemia nesse sentido, o começo da coleta, e o final de 2020 ali, quando começou a se ter um reaquecimento da economia. Então, bom, primeiro a gente olha para a pergunta, né? A pergunta, ela não diz se a pessoa está empregada, né? Pergunta se havia trabalhado na semana anterior, então é uma coisa bem importante para a gente deixar ressaltado aqui. E aí, né, quando se pergunta sobre o trabalho na semana anterior, a média da amostra, né, 42% responde que sim, mas quando a gente quebra por sexo ali, as mulheres, né, estavam abaixo dessa média amostral, com uma média de 32,3% de resposta sim. Quando a gente faz essa mesma quebra, né, pelo fator cor e raça, então a gente consegue ver que o grupo, né, de pessoas pardas e de pessoas indígenas, ele está abaixo dessa amostra, dessa média amostral, mas a gente não vê tanta, né, uma diferença tão discrepante como a gente vê aqui, né, de homens 52% frente à média amostral. Aqui a média ela é um pouco mais próxima, né, aos valores. Só que aí quando a gente mescla as duas coisas, aí a gente consegue ter uma visão um pouco diferente, né? Então, as mulheres em geral, independentemente da autodeclaração de cor e raça, elas estão abaixo da média amostral, mesmo que as pessoas brancas estão acima, né? Então, os homens brancos puxam um pouco para cima essa média. E quando a gente olha, né, a questão dessa diferença, né, ela existe já aqui, a gente já consegue ver essa diferença, né, de 7 pontos percentuais entre mulheres pardas e mulheres brancas, mas principalmente, né, o valor mais gritante ali entre mulheres pardas, né, e homens brancos, que seriam 28 pontos percentuais de diferença para essa resposta do trabalho na semana anterior. Aqui a gente faz um comparativo de maio e novembro, né? Então, como eu falei anteriormente, a amostra é fixa, então isso facilita para a gente fazer essa comparação. E aí a gente consegue ver, né, que tem um sutil aumento, não um gritante aumento desse percentual de ocupação, mas existe ali um aumento.
mas, né, a diferença, né, a distância entre mulheres pardas e pretas e homens brancos se mantém, que é uma média ali de 26 pontos percentuais. Então, a elevação, ela de cada um dos grupos existe, né, mas a desigualdade, ela se mantém. Quando a gente quebra por nível de escolaridade, a gente consegue ver, né, um fator bem interessante aqui, né, que um pouco intuitivo, né, que quanto maior o grau de escolaridade, mais a pessoa esteve empregada ali durante a pandemia. Então, quando a gente vem aqui no grupo de pessoas com pós-graduação, a média de 70% tinha trabalhado na semana anterior, e quando a gente olha, né, para as pessoas com menos grau de instrução, vai tendo uma queda aí dessa empregabilidade. Mas aí, né, o que chama mais atenção é justamente esse gap que vai acontecendo entre os grupos. Então, aqui, né, a gente sempre tem o grupo homens, como a gente viu ali, né, anteriormente no dado geral, sem quebrar a escolaridade. O grupo homem sempre, né, com mais tendo trabalhado mais, e o grupo mulheres, né, independente da cor e raça, bem atrás. E aí, nessa essa discrepância, ela varia, né? Então, ali, quando a gente vai no grupo de pós-graduação, esse gap é um pouco menor, então é cerca de 14 pontos percentuais, e quando a gente vem aqui, né, para o ensino médio completo, que é o maior gap, a gente vê 29 pontos percentuais separando, né, o homem branco e a mulher preta e parda ali, a diferença, né, de ter trabalhado nessa semana anterior, durante esse período. E aí a gente olha então quando a gente olha a empregabilidade, a gente consegue ver que esse gap ele é mais por gênero, né, então o grupo de homens ele anda um pouco mais junto no percentual, tendo as diferenças entre homens brancos e homens pretos e pardos, a mesma coisa para mulheres, e a gente foi olhar em remuneração, então entender se essa desigualdade na remuneração ela se dá também por questão de gênero ou se seria por mais fator de raça, né. E aí é que a gente consegue ver muito bem, então quando a gente quebra, né, o por sexo, a gente vê que os homens estão acima da média amostral, de remuneração aqui de 2.400 reais, e aí, né, as mulheres abaixo dessa média. Quando a gente corta por raça, a gente vê que essa diferença é maior, né, então aí as pessoas brancas seriam uma média de R$ 3.000 de remuneração, e as pessoas pretas respondentes da pesquisa, 1.800, e aí a gente vê, né, que para pardos indígenas segue essa tendência, mas aí quando a gente mescla as duas coisas, que aí fica mais claro qual que seria, né, o principal quesito dessa desigualdade. Então a gente consegue ver, né, que quando a gente quebra por sexo, as mulheres elas são abaixo da média amostral, mas quando você insere o fator raça, as mulheres brancas elas sobem, né, para cima da média amostral, pelo quesito cor. E aí a mesma coisa com os homens negros, né? Então eles estavam acima da média amostral, mas eles caem para muito abaixo das próprias mulheres brancas na remuneração, estando ali, né, o grupo de pessoas negras, sendo mulheres, sendo homens, abaixo dessa média amostral. E aí aqui a gente começa a tender a olhar, né, que talvez o fator de diferenciação de remuneração seria a questão de raça e não a questão de gênero, olhando para essas remunerações. E aí a gente Ô, também faz esse Juliana, comparativo. Desculpa, oi, Lorena. é uma dúvida. Você, Hum. você olhou pelo mesmo nível de escolaridade? Isso, vai ser daqui 2 slides. Obrigada. Então, primeiro a gente faz um comparativo do geral de novembro a maio para ver, né, o que aconteceu nesse período nessas remunerações. E aí a gente vê aqui, né, que aí os homens brancos foram aqueles que tiveram a maior elevação, né, de renda em proporção. E o único grupo, né, que é apresentado como abaixo dessa média de aumento é o grupo de mulheres pardas, e aí, né, mulheres brancas na sequência, mulheres pretas, e aí depois os homens. Então a gente tem uma elevação, né, uma diferença dessa elevação. E aí, justamente, na sua pergunta, Lorena, surge a curiosidade, tá, então vamos quebrar por escolaridade para ver como isso funciona. E aí aqui a gente olhou por escolaridade, e aí eu tinha comentado ali que, né, durante a
A empregabilidade, a gente viu um gap menor para quem estava com nível de pós-graduação, aqui é o oposto, o gap ele é maior no nível de pós-graduação, então quando vai subindo a escolaridade, essa diferença ela aumenta entre, né, os homens brancos e aí as mulheres negras. Então, quando a gente vem aqui no grupo de sem instrução, existe uma diferença, mas ela é um pouquinho mais sutil. E aí a gente sempre vê, né, em todos os graus de escolaridades, as mulheres pretas e pardas com as menores remunerações em todos os níveis, e aí quando a gente vai subindo o grau, né, chegando aqui no maior grau de pós-graduação, que é o valor ali mais discrepante, que aí a gente vê que a diferença ali, né, entre os homens brancos pós-graduados e entre as mulheres pardas é cerca de metade, né, essas mulheres recebem metade, e quando a gente olha, né, para mulheres pretas é menos que a metade. Então, o gap ele vai crescendo. E aí quando a gente olha aqui, né, para ensino superior completo, a mesma tendência, né, então homens brancos aqui em azul escuro, sempre na maior remuneração, e essas mulheres, né, pretas e pardas sempre na menor. E aí aqui a gente também consegue ver a questão do fator de se essa desigualdade de remuneração seria mais por gênero ou por raça, né? Então aí a gente compara um pouquinho os grupos dos homens pretos e pardos com os grupos de mulheres brancas, né? Então aqui em verde claro sempre as mulheres brancas e os grupos, né, de homens pretos e pardos em azul claro, em lilás, então a gente vê aqui que quando faz essa quebra por escolaridade, a remuneração ela acaba ficando menor para as mulheres negras, depois para as mulheres brancas e aí depois para os homens, né? E aí nessa diferença racial também, que era uma tendência um pouco diferente quando a gente não quebra pela escolaridade. Acho que alguém levantou a mão, Lorena? Eu acho que a Ariane quer fazer alguma pergunta. Oi, gente. Ai, eu deixei até a câmera desligada. Pronto. Oi, gente, tudo bom? Eu queria saber uma coisa. Ali na remuneração por nível de escolaridade, na pós-graduação, você tem a quantidade, qual é o percentual de mulheres negras com nessa faixa etária de pós-graduação, faixa etária, né? Faixa de escolaridade, no caso de pós-graduação, porque normalmente nas empresas não tem muita gente nessa faixa preta, né? Então Sim. acaba que eles deixam a gente lá para trás, assim, deixa quieto, né? Não, ótima observação, Ari. A gente acabou não enfatizando isso na pesquisa, não olhando para esse dado. Em algum momento ele apareceu ali nas tabelas que estão em anexo, mas não é um dado que eu tenho aqui de cabeça. Mas acho que seguindo as tendências ali de outras bases amostrais que costumam ser usadas nesse tipo de pesquisa, a proporção costuma ser menor, né? Então, mulheres negras com a menor proporção de ensino superior completo, né, e pós-graduação menos ainda. E aí aqui a ideia é justamente olhar esse fator que você falou, né, então, pensando em todo tipo de argumento que surgiria, talvez essa remuneração é porque ela não tem a escolaridade, e aí a gente quebra a escolaridade para mostrar justamente que com a mesma escolaridade a gente não tem essa igualdade. A diferença é bastante grande. E você olhou também por salário por hora trabalhado? Não, a gente, na média na base da PNAD, a gente pegou apenas a remuneração média mensal e aí a gente descartou os valores de auxílio emergencial e qualquer outro tipo de bolsa que a pessoa tinha, então era só a remuneração mesmo. Ah, tá. Não, porque também um jeito, às vezes, de você conseguir comparar, assim, não só olhando para a educação, por exemplo, comparar pessoas que trabalham 40 horas semanais. Porque, por exemplo, você pode ter também uma diferença de salário, porque uma parte, por exemplo, das mulheres trabalha só meio período, então a renda vai ser menor mesmo. Desculpa, Lorena, você estava falando então, sobre a remuneração por hora. Porque ou só comparar pessoas que trabalham 40 horas por semana, porque aí eu acredito que a diferença seja grande, mas talvez um pouco menor, eu acho. Tá? Mas, assim, de qualquer forma, a diferença é grande. Perfeito. E aí outra coisa que a gente quis olhar era setores, né, que eu acho que é outra dúvida que vem. Então, como a gente parte
a maior proporção em determinados setores, a gente olhou para setores que tinham mais mulheres e setores com mais homens. Então, uma primeira coisa que a gente vê, né, quais são esses setores que têm maior proporção de mulher, e essa proporção é acima de 90%, né? Cuidadoras de idosos, de crianças, cabeleireira, manicure, costureira, né? Ele coloca artesão, costureira, mas aí a intuição aqui é que seriam costureiras, e, né, empregadas domésticas. E aí, mesmo nessas profissões, então a gente recorta por setor e olha a diferença de remuneração. Mesmo nesses setores que 90% dos empregados, né, das empregadas são mulheres, os homens brancos continuam sendo os mais bem remunerados. Então, aí a gente consegue ver essa discrepância dentro do setor também. E aí aqui a gente consegue ver um pouco a média de remuneração também dessas profissões, né? Então, uma média ali abaixo do salário mínimo atual. E aí, né, em todas essas ocupações se repete a mesma tendência de mulheres pretas e pardas terem a menor remuneração em todas elas, mesmo que em algumas, né, elas sejam maioria. Então, por exemplo, as empregadas domésticas e as cuidadoras de idosos e de crianças, elas continuam com a menor remuneração. E aí, quando a gente olha para setores com mais homens, tem um fator racial bem importante, né? Porque os setores que têm mais homens trabalhando são setores com mais homens negros. Então, a gente vê aqui, né, motoristas, 60% são homens negros, motoboys, 61%, pedreiro, 65%, entregador de mercadorias, 64%. Tem essas duas categorias na PNAD, então, motoboy, entregador de mercadorias, que às vezes acaba sendo mais ou menos o mesmo grupo. Então, quando a gente olha para o grupo, né, que de maior proporção de homens, acabam sendo profissões também com remunerações baixas, justamente pelo fator que são profissões ali, né, de trabalhos que exigem menos escolaridades e trabalhos mais braçais. Só que aqui a gente vê uma tendência diferente, né, porque nesses grupos que a gente tem maior proporção de homens, no caso, homens negros, a gente identifica uma desigualdade menor. E a gente vê em alguns grupos, por exemplo, que para motoboy, e no caso para motoboy, as mulheres pretas e pardas ganhando mais do que homens brancos, e em outros grupos bem próximo, né? Então, antes era um gap bem discrepante, aqui esse gap diminui, em alguns casos, essas mulheres estão ganhando acima desses homens brancos, que vai numa tendência, né, de ser um setor de menor escolaridade, e aí eu acho que vai muito com que a Ari tinha até perguntado antes da proporção de pessoas com escolaridade em cada grupo, né, que acabam que esses homens brancos, eles acabam atuando, né, mais predominantemente, os homens brancos com maior escolaridade em outros setores. E aí lá no anexo a gente coloca, né, até a tabelona grande da proporção percentual de cada grupo, e aí a gente consegue ver alguns grupos de alguns setores que tem uma proporção de homens brancos muito alta, né? Então não é o setor com mais homens, mas a proporção de homens brancos muito alta, que normalmente são técnicos de nível médio e superior, que aí seriam ali profissões que tem uma proporção bem grande de homens brancos. Mas aí quando a gente pega homens em geral, né, a gente quebrou por raça e acaba sendo para os setores com mais homens negros. Ari? Oi, deixa eu te falar. Você tem isso, ao invés de pegar os maiores, o que tem a maior quantidade de homens, pegar tem o maior dinheiro, assim, as maiores remunerações, maior percentual de homens em cargos de maiores remunerações, ao invés de pegar quantidade, pegar valor. Você chegou a fazer eu acho que a gente não consegue ver o cargo, porque não é uma pergunta do formulário, mas a gente consegue, eu acho que, olhar os setores e pensar como, né, o ensino superior, ensino técnico de ensino superior e esse tipo de profissão, administrador, e olhar. A gente não chegou a olhar, mas é algo que dá para fazer. Eu acho que é até mais simples, talvez, que é só, ao invés de pegar os que têm maior quantidade de homens, pegar os que têm, ranquear por valor só. A remuneração e olhar a remuneração, isso, olhar o maior percentual de homens de remuneração em relação à remuneração. Não, é uma ótima. Porque quando a gente pensa, eu penso em valores, né? O que é valor? Valor, se a gente for considerar, sei lá, quem é trabalho. Tem muito mais gente que faz trabalho de baixa remuneração do que gente que faz trabalho de alta remuneração. E esses cargos de alta remuneração são
majoritariamente masculinos brancos. Então, seria uma visão mais assim de mostrar que, se a gente considera que todo mundo deveria ter uma igualdade de percentual de participação e de ganho, por que homens pretos, nesse caso aqui, isso daqui está mostrando claramente, homens pretos estão majoritariamente em empregos de baixa remuneração? Quem está nos de alta remuneração? Por quê? Sabe? Essa é a minha pulguinha atrás da orelha, assim. E eu sei que mulher também vai estar discrepante super. É uma coisa que dá para ver, ó, que tem até em uma tabela aqui, que não é essa a sua resposta, mas também ajuda a gente a olhar, é quando a gente olha os valores de máximo e mínimo, né? E aí, quando a gente olha valores de máximo, e aí são, né, os pontos fora da curva ali na resposta do formulário, a gente vê o máximo que uma mulher preta respondeu foi 30 mil reais, e o máximo que um homem branco respondeu foi 100 mil reais. Então, a gente... mas essa é uma boa, assim, olhar por quebrar o setor. Muito bom. Você pode olhar por cargo de chefia, né? Porque aí você pode ver, é uma ótima, né? Porque aí que está talvez tenha um teto de vidro, né? Sim, um argumento. Porque quanto mais em cima, mais sozinha a gente está. E a gente não consegue ir longe quando a gente está sozinha. Então, quanto mais lá no alto, maior vai ser o gap mesmo de salário, e maior vai ser a diferença entre homens brancos e mulheres pretas. Mas muito legal, continue. Obrigada pela contribuição, muito bom. Bom, e aí, né, vamos voltar lá. Depois que a gente olha, né, para todos esses setores e vê todo esse panorama desesperador, a gente foi usar um modelinho econométrico para entender, né, tentar decompor essas desigualdades, né, trazer um ferramental a mais para essa argumentação. Então, a gente passa para uma argumentação sociológica da questão, olha um pouco para as estatísticas descritivas e aqui a gente finaliza com, né, um modelinho econométrico. E aí a gente usou o IOP, né, que ele já foi utilizado anteriormente em análise até na própria América Latina, pelo País de Barros, comparando alguns países, e sempre é nesse viés de tentar comparar remunerações diferentes. E a IOP, ele parte, né, da premissa que existem dois tipos de desigualdades, de diferenças. As diferenças que ele considera justas e as injustas. Então, a justa seria o discurso meritocrático da coisa. Então, duas pessoas com as mesmas oportunidades, né, sem fatores injustos, teriam alguns critérios ali durante a trajetória, individuais, né, e aí vai nesse viés meritocrata da questão, que faria ter essa diferença. Mas aqui ele quer ver justamente os fatores injustos, coisas que não estão sob o seu controle. No caso, né, sexo, raça, e aí aqui a gente também usa uma variável que bem comumente usada, que é a escolaridade, que mensura um pouquinho ali a sua trajetória anterior a você, né? Então, normalmente a escolaridade está ligada um pouco com a escolaridade dos seus pais, que é um fator também considerado injusto, que você não tem controle, e a informalidade, né? Se você está no mercado formal ou informal. E aí aqui, né, esse modelinho, né, a gente calcula esse IOP e depois dele a gente decompõe com duas metodologias, que é a de Shapley e a de Ohaka. E aí eu vou passar só um pouquinho por cima para vocês entenderem um pouco a lógica do indicador, mas no caso é uma regressão, né? Então ele faz uma regressão ali com a renda média, que é o que a gente escolheu aqui, né? Então todas essas rendas médias que a gente está olhando, e aí a gente escolhe essas variáveis de circunstância, que no caso, né, a gente usa aqui sexo, cor, escolaridade e informalidade. Quando a gente calcula, né, esse valor, né, essa regressão, a gente usa, né, essa medida de desigualdade, né? Então, nesse caso, esse modelo ele usa o desvio, o log médio e a variância média, só para ter essa ponderação. E aí a gente tem esse valor absoluto, né? Então, o valor absoluto dessa desigualdade. Mas aí a gente faz o relativo, né? Então, divide a desigualdade total, então todos os fatores que levariam a essa desigualdade dessa remuneração, e no numerador, só essa desigualdade que a gente quer mensurar, né, que é a desigualdade dessas quatro circunstâncias, que é sexo, cor, escolaridade e informalidade, para a gente ter essa desigualdade nesse indicador relativo.
mostrando os resultados fica um pouquinho mais visual. E aí, primeiro, a gente, então, calcula esse indicador, né, de desigualdade, e depois a gente decompõe ele em 2 métodos específicos, né? Então, o primeiro que a gente usa parte desse indicador e usa a decomposição de Shapley, que a ideia é um pouco ponderar marginalmente o que cada uma dessas circunstâncias tem de peso na regressão. Então, a gente fez ali, né, o indicador com a regressão com 4 circunstâncias, 4 fatores, e tá, quantos por cento é sobre sexo, quantos é por raça, quantos por escolaridade, quantos por informalidade. A gente quebra um pouquinho né, a gente decompõe justamente essa desigualdade. E aí, né, quando a gente olha, então a gente primeiro fez um modelinho sem informalidade, então a gente colocou aqui, né, as variáveis sexo, cor e raça e escolaridade. Aqui a gente tem, né, o IOP absoluto e o relativo, né, quando a gente compara no total. E aí, quando a gente usa nessas 3 variáveis, a gente tem que, segundo o modelo, 19% dessa desigualdade seria injusta, né? Então, essa diferença de remuneração, 19% estaria a esses fatores, né? Sexo, cor e raça, escolaridade. E aí, quando a gente põe informalidade, né? E aí, pensando principalmente no mercado de trabalho brasileiro, acaba sendo uma variável bem importante, ele aumenta, né? Então, vai para 27%. Só que quando a gente olha aqui embaixo, essa proporção não caminha muito ali com o que a gente viu antes na estatística descritiva, porque aí a gente vê que 5% dessa desigualdade seria por sexo, 8,7% por cor e raça e 85% por escolaridade. Então, dá um peso bem alto para a escolaridade. Só que quando a gente quebrou o modelo, a gente, né, quebrou ali a desigualdade, a gente viu que tinham diferenças. Quando a gente coloca a informalidade, é a mesma coisa. Então, pensando nessa pulga atrás da orelha, né, por que a escolaridade e a informalidade tem um peso tão alto e por que na estatística descritiva a gente vê essa diferença por cor e raça, a gente fez um testezinho de correlação, seguindo aí uma intuição, né, uma intuição que teria essa correlação, e a gente conseguiu identificar, né? Então, tem uma correlação entre você ser negro ou negra e ter menor escolaridade, e você ser negra ou negro e trabalhar mais no setor informal. Então, por mais que a gente não tenha um resultado aqui, a gente foi investigar um pouco como que essas variáveis se correlacionam uma com as outras. E aí a gente, né, então a gente fez 2 decomposições, e aqui a gente vai usar uma segunda decomposição que é bem interessante, que é a de Ohaka, que ele vai mensurar essa desigualdade por 2 fatores, que seria acesso e associação, né, e aí o que a gente acaba tendo mais interesse aqui é a diferença de acesso, né, então quanto esses grupos têm acesso a esses fatores que a gente vai olhar, que era o que é a escolaridade e a informalidade, que a gente percebeu que tinha essa diferença. Então, aí no método de Ohaka, ele cria um coeficiente para cada grupo e a gente consegue permutar esses coeficientes. E aí, quando a gente permuta os coeficientes, a gente consegue mensurar a diferença de acesso. Então, aqui na diagonal principal é o coeficiente de cada um dos grupos. Então, aqui o coeficiente do homem branco, 0,01. Se a gente pega esse coeficiente do homem branco e aplica no grupo homem preto, a gente, né, não consegue chegar exatamente no mesmo valor. E aí essa diferença, que é o que ele considera ali a diferença de circunstância, né, do acesso o mercado formal, no caso, e a escolaridade. E aí o que a gente percebe bastante aqui, né? Então, quando a gente olha para a diferença, né, usa o coeficiente do homem branco nos homens pretos e pardos, a queda, né, da diferença do coeficiente inicial do homem preto e do homem pardo para esse novo coeficiente que a gente usa as circunstâncias do homem branco, ela cai em média ali, né, 45% para homens pretos e 58% para homens pardos. Quando a gente faz a mesma coisa para mulheres negras, a diferença é maior, né? Cai 67% para mulheres pretas e 69% para mulheres pardas, né? Então, aplicando esse acesso de recursos de homens brancos nas mulheres negras, cai todo esse percentual. Só que quando a gente faz o mesmo para mulheres brancas, aí a gente chega na questão, né, que essa diferença de acesso ela é menor, porque aí essa queda do coeficiente da mulher branca, quando aplica o coeficiente do homem branco, que seria o grupo ali, né, o que a gente considera ali, né, o comparativo, cai apenas 23%. Então, aí a gente vai, né, consegue induzir ali, né, que esse acesso ao mercado formal e a escolaridade, ele é mais limitado para pessoas pretas, né, e não por fator
de raça e não de sexo, que é uma tendência que a gente consegue ver desde ali, né, quando a gente faz o apanhado do período escravagista, das limitações ali de acesso ao mercado de trabalho e à escola, né, o ensino formal, que se teve naquela época. Então, né, esse impacto a gente vai perpetuando aí, e aí as mulheres negras, as mulheres brancas que não tinham esse tipo de limitação, conseguiram esse acesso de uma forma um pouco mais fácil, né, que esse grupo. Então, essa distinção ali de acesso a esses fatores seria maior para esses grupos, e aí, né, conversa um pouco com o modelo anterior. Então, se a gente vê, né, que pessoas negras têm menos acesso à escolaridade e à informalidade, justifica aqui, né, por que é um peso tão grande e por que essa desigualdade a gente vê ali, né, quando faz a média salarial. Então, acaba conversando, né, os dois modelos e o que a gente tinha visto anteriormente. E aí, com base no tudo isso, né, a gente, primeiro, né, entende a importância de olhar o período, né, de trabalho escravo para olhar o mercado de trabalho hoje, porque, né, passaram-se 200 anos, mas ainda existem muitas barreiras e perpetua-se, né, a estrutura social desse período. A gente vê, né, em geral, nas remunerações, seja por quebrando por setor, quebrando por escolaridade, que essas mulheres negras recebem as menores remunerações mesmo, que a gente precisa ter uma quebra dessa universalização do termo mulher. Então, quando você faz pesquisas que olham no cenário brasileiro apenas a desigualdade de gênero, acabam não conseguindo pegar esse fator específico, que é essa mulher negra, que é um grupo, ele tem especificidades em relação ao grupo de mulheres brancas. Aqui também a gente consegue ver, né, que existe esse mito social, né, que pessoas pardas, né, então negros de pele clara, não sofreriam preconceitos no Brasil, mas aí a gente vê nos dados que as remunerações, a empregabilidade é muito semelhante, é muito próxima do grupo de pessoas pretas. Então, justifica-se ali um pouco por que a gente usa, né, a categoria negro com os dois grupos e que não faz sentido essa quebra, porque realmente no fator mercado de trabalho a gente vê que anda muito próximo. E, por fim, né, que a gente não consegue falar de igualdade de gênero sem falar da questão de desigualdade racial, né, porque as mulheres negras, no caso do Brasil, a maior proporção de mulheres são de mulheres negras, a maior parte da população brasileira são de mulheres negras, e a gente não consegue falar, né, de igualdade de gênero, de direitos de mulheres, sem falar das questões de raça aí que perpetuam todas essas mulheres negras no Brasil. E foi isso. Ansiosa para os Obrigada, comentários. Juliana. Nossa, muito bom trabalho, parabéns. Obrigada, Lorena. Acho que o Bruno quer falar. E a Cíntia também. Aplaudindo. Ah, está aplaudindo? Ah, meu Isso. Deus. Nossa, ok. Obrigada, Bruno. Mas pode falar também. Muito Luana. legal, gente. Muito legal. Acho super interessante, me empolgo super para esse tema. Já tinha até tentado marcar umas conversas com a Lorena, que está me devendo. É verdade. Mas, nossa, é exatamente isso. É esse o caminho. E, tipo, tá na cara, ninguém vê. Ou todo mundo finge que não vê. E tem um montão de coisa muito divertida, assim, né? Divertido de um jeito sádico, mas muito interessante para a gente estudar, para mostrar, porque é realmente muito, muito importante sua contribuição. Gostei muito. Obrigada, Eli. E também, assim, até para tentar diminuir essas diferenças, né, a importância a importância, quando se fala em diversidade nas empresas, é de você diversificar principalmente em cargos altos, né? Porque uma coisa é a pessoa, você ter diversidade em cargos altos, quando a pessoa vai contratar, ela tem uma outra visão, né? E aí você vai aumentando aos poucos, né? A diversidade vai reduzindo as diferenças, porque senão você fica mais do mesmo, né? Sim, porque e justamente essa diferença de remuneração ser menor em cargos mais baixos não justifica, né, começar a política por baixo, né? Tem que ser começar de cima. A Luana quer fazer um comentário, eu só vou fazer um comentário antes dela, assim, outra coisa que ficou bastante, chamou a atenção também, que eu sempre vejo, né, quando tem essa questão de desigualdade
gênero, raça, heterogeneidade entre as mulheres é muito maior do que entre os homens, né? Assim, a diferença por raça entre as mulheres e você pega a diferença entre os homens, entre as mulheres é muito maior, né? Assim, é bastante expressivo isso, né? E aquela coisa da Bila Sorte, que foi num seminário que estava a Cíntia junto com a Bila. É incrível como as empregadas domésticas e empregadas domésticas, eu estou falando aqui porque o nome veio quando você estava apresentando ali no começo, né, toda a questão da escravidão e tal, e os afazeres domésticos na casa grande, né, da dupla jornada das escravas. O doméstica veio daí, né, das escravas terem que exercer não só o trabalho lá fora junto com os homens, mas também na casa grande. Isso aprendi há pouco tempo, né? Empregada doméstica vem daí. E as trabalhadoras domésticas, elas foram, aí junto com questões de normas sociais, de economia da família, tudo aqui que o Gefan estuda, as trabalhadoras domésticas foi a solução privada para as mulheres de classe de renda mais alta, né, a participar no mercado de trabalho, né? E aí, com a Covid, quem teve que ficar em casa foram as trabalhadoras. E quem sofreu mais, né? A primeira que teve Covid, acho que foi aqui no Rio, as classes de renda alta também não puderam, muitas deram tchau, né, para as diaristas, não quiseram pagar, mas muitas também puderam pagar e pagaram, mesmo elas ficaram em casa, mas enquanto que os maridos, né, por normas sociais, não ajudavam as mulheres, e quem ajudou foram as trabalhadoras domésticas para as mulheres de classe de renda. Então, assim, só para dizer que da questão da desigualdade entre as mulheres, muito maior do que entre os homens, e também dessa questão também de solução privada entre as mulheres, né? Coisa que entre os homens não faz. Mas, enfim, eu ia passar a palavra para a Luana, mas eu comecei a falar. Luana. Não, interessante, Ana, muito interessante. Você se Só antes de passar... empolgou. Se empolgou muito, Ana, mas acho que só antes de passar para a Luana, vai muito nessa linha, né, de uma das conclusões, que não tem como a gente falar, né, desse grupo mulheres como um todo, sem ver essa questão racial, né, então para essas mulheres de classe média conquistarem ali a sua independência e justamente chegarem, em alguns casos, em determinadas posições ali, né, de poder, de influência. Tem toda uma rede por trás. Uma rede, e acaba-se, né, você precisando da exploração do trabalho de outra mulher, né, Exatamente. para você rede, disse rede de mulheres negras, né, assim, rede de mulheres, né. Uhum. Luana? Oi, gente, boa tarde, todas e todos. Parabéns, Juliana, pelo trabalho, achei muito interessante a proposta que vocês desenvolveram, os resultados também, acho que traz um olhar importante aí à literatura. Agradeço ter lido o meu trabalho, a citação a minha, você fica contente quando alguém lê o que a gente escreve. Eu fiquei pensando, você foi apresentando, eu não sei se eu não peguei claramente isso na sua fala, se há uma piora dessas condições para as mulheres negras, para os negros ao longo da pandemia, se você viu algum efeito de intensificação ou não, já que você comparou aí, né, as finais Covid que foram aplicadas, se você conseguiu perceber algo nesse sentido. E aí eu fiquei na dúvida também se no seu modelo você fez para mais de uma PNAD Covid, ou se você fez um só, né, um período específico. E aí eu fiquei pensando, Juliana, se seria interessante, se teria como
tentar fazer algum comparativo antes da pandemia, porque a gente não sabe em que medida os números refletem uma situação devido à pandemia. Acho que a pandemia confunde muito indicadores de mercado de trabalho, né? Ela é uma anomalia em termos de mercado de trabalho, toda a mudança que ela trouxe em termos de mercado de trabalho. A gente sabe que tem as desigualdades estruturais e elas vão permanecer mesmo em contexto de pandemia, mas a minha questão é, será que a pandemia intensifica e esse olhar que você dá aos resultados, essa análise que você faz é um reflexo de uma piora que vem da pandemia, ou se você olhar, você fizer os seus modelos, fizer sua análise no período que não era pandêmico, esses resultados serão amenizados. Então, eu fiquei com essa questão, que talvez seja interessante para você tentar estabelecer alguma comparação com o período pré-pandêmico para tentar concluir em que medida pode ter sido um reforço, seus resultados refletiram um reforço da piora das condições laborais de mulheres e de negros na pandemia, ou não, talvez os indicadores não mudem muito. Na verdade, a pesquisa que eu fiz com Dânia, que a gente tenta fazer essa análise, mas será que as crises, a crise econômica, a crise sanitária, aprofunda o gap de diferença de gênero e raça? E a conclusão que a gente chega que não necessariamente em todos os indicadores tem esse aprofundamento de gap. O que a gente vê, na verdade, é que o gap se mantém, mas como há um efeito de uma crise, lança todo mundo para baixo. Quem já estava embaixo fica em pior condição porque já estava em uma pior condição, mas não seria que a crise ela amplia o gap, mas ela lança todo mundo numa situação pior e quem já estava em uma situação pior tem sua condição de vulnerabilidade agudizada. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, quando você fez sua apresentação desses comparativos e que conclusão você pode chegar e se a pandemia ao longo do tempo foi piorando, foi melhorando esses indicadores e se é possível algum comparativo pré-pandêmico, porque eu sei que a PNAD de Covid é diferente das outras PNAD, porque foi feito por telefone, a amostra, tem todas essas questões, mas fica aí essa sugestão, se te interessar, ter esse olhar comparativo. Obrigada, parabéns. Obrigada, Luana. Eu fico feliz de você acompanhar aqui o trabalho, que eu acho que foi um dos primeiros trabalhos do tema que eu li, foi justamente o seu. Então, muito, muito bom, né, poder ouvir suas contribuições também. Sobre o comparativo de antes da pandemia, na verdade, a ideia inicial do trabalho era justamente essa, fazer um comparativo de antes e durante a pandemia para ver se aprofundou essa... Então, a ideia inicial é ver se a pandemia aprofundou as desigualdades, mas por questões também do tempo, né, como era um trabalho de conclusão de graduação, eu tinha ali um timing um pouco escasso para terminar, a gente, né, e justamente a diferença das PNADs, a gente optou ali por não fazer esse comparativo e deixar talvez para um trabalho posterior, então é realmente algo que ficou na nossa curiosidade também, o que a gente conseguiu ver foi essa diferença, né, do começo da coleta da PNAD, no começo de 2020, e do final do ano, né, então aí a gente usando ali essa mesma amostra, que aí vai muito no que você estava falando, né, então o gap ele não muda, então mesmo quando a gente olha ali para maio, os indicadores são piores, né, de empregabilidade, né, de pessoas trabalhando, mas quando você vai para novembro, quando aumenta essa proporção de pessoas trabalhando, o gap é igual, a diferença entre, né, homens brancos e mulheres pretas e pardas. Então, essa foi a sinalização que a gente teve ali, e aí, olhando o final de 2020, né, que aí começo de alguns setores retornando ao funcionamento, né? Então, mesmo com um certo reaquecimento de alguns setores, a gente identificou essa continuidade do gap, mas realmente é algo que nos desperta curiosidade também, e talvez acompanhar agora, né? Então, saindo os dados de 2022, olhar num quadro maior, né? Então, um ano antes da pandemia e olhando agora efetivamente, né? Esse ano que aí sim foi o ano que efetivamente, né? Liberalização de uso de máscara e realmente a pandemia ali não sendo mais um impeditivo para as principais atividades econômicas. E sobre o modelo, a gente usou os mesmos dados, então a gente usou a PNAD de Covid, seja nessa primeira etapa, esteja ali no modelo, porque a ideia era justamente o modelo embasar um pouco, né,
quebrar um pouco mais do que a gente já tinha visto nos dados ali, nas estatísticas descritivas. Então, a gente usou a mesma base para isso, mas, novamente, tem a dificuldade de a gente ver como intercalar essas bases, porque a PNAD Covid, ela tem uma metodologia, né, um pouco diferente, mas é algo que está no nosso radar, sim. E é isso. Obrigada pelas sugestões e pelos comentários. Tinha mais algum comentário, pergunta? Então, eu queria agradecer a Juliana, mais uma vez, pela apresentação, parabenizá-la pelo trabalho, e quando tiver uma segunda etapa do seu trabalho, se você quiser vir apresentar de novo, é só nos avisar. Tá bom? Perfeito, pode deixar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lorena e pessoal, pelo espaço, e aí todo mundo, né, acompanhou, e os comentários, eu acho que o debate fica bem rico quando, né, a gente vai trazendo mais contribuições e pensando junto como que pode olhar para esse tema tão importante.